Estamos iniciando mais um Além do ABC. Eu sou Elisângela Rezende e trouxe hoje uma oficina de desenhando com o sal. Para esta oficina, nós vamos precisar de cola branca, o sal, aquele sal de cozinha utilizado para temperar os alimentos, corante alimentícios. Caso você não tenha várias cores, você pode estar comprando apenas as cores primárias e aí misturando as cores para formar uma nova cor. Caso não tenha corante alimentício, você pode utilizar a tinta guache, diluída em um pouquinho de água. Vamos dar início à nossa oficina? Quem não tem muita habilidade em realizar o desenho diretamente no papel, com a cola, pode fazer o desenho com um lápis, passar a cola por cima do desenho, e aí eu vou mostrando como que vai ficar. Eu vou fazer direto o desenho, tá? Com a cola branca. Você já tem que ter pré-definido o que você vai desenhar. Fazendo o contorno. Lembrando dos detalhes. Caso saia fora um pouquinho do contorno do desenho, pode estar limpando com o dedo, um pedacinho de papel, tá? Ou de pano, de tecido. Realizou o desenho, fez todos os detalhes, aí entra o sal de cozinha. Você vai jogar o sal por todo o desenho. Para cobrir todo o desenho com o sal. Faz um pouquinho de bagunça, mas faz parte. Depois que você cobriu o desenho com sal, sem medo, você vai dar umas batidinhas nessa folha. E o desenho vai ficar assim. A parte mais divertida do desenho será agora, o momento de colorir. Eu diluí a anilina, o corante, em um pouquinho de água. E algumas eu misturei as cores, como, por exemplo, o amarelo com o azul para dar o verde. Na hora de colorir, você vai apenas tocar o pincel no corante e tocar, apenas encostar no seu desenho. Não precisa esfregar o pincel, apenas encostar. Como se fosse aquela varinha de condão. E a mágica vai acontecendo. É importante utilizar uma cor de cada vez. Vai determinando pontos que você queira colorir com a cor que você está utilizando. Aqui no caso eu estou utilizando o laranja. Para passar de uma cor para outra, é preciso secar bem o pincel. Não há necessidade de lavar, só secar bem o pincel e repetir o processo. E assim você vai colorindo o seu desenho e ele vai ficando mais nítido. Agora eu vou mudar de cor, pegar um azul.
O interessante é que quando as cores se encontram, uma nova cor vai surgindo. Agora estou utilizando o amarelo. E assim você vai colorindo o seu desenho todinho, sem deixar nenhuma parte em branco. E aí o desenho vai conforme a sua imaginação. Vocês podem estar utilizando também folhas de outras cores para poder realizar essa atividade. Aqui eu fiz na folha preta, ficou também bem destacado o desenho. Aí basta esperar secar e expor o seu desenho. E assim encerramos essa oficina, desenhando com sal. Espero que tenham gostado. Convide seus familiares, façam essa oficina em casa e nos vemos no próximo Além do ABC. Tchau! Hi, Sesquito! What's up? Sesquita? Eu sou criança, eu não tenho aplicativo de conversa. What? Sesquita, por que você está falando assim? Porque eu estou aprendendo inglês com o Sesc Idiomas. Também quero aprender. Ah, então let's go! Let's go! Hello guys, how are you? Hoje nós vamos falar sobre dois verbos muito utilizados nas redes sociais. O primeiro deles é muito utilizado no Facebook, que é o verbo like. Quando a pessoa posta, faz uma postagem interessante, legal, você vai lá e dá um like na postagem da pessoa, que é curtir ou gostar. Outro verbo também muito utilizado é na rede social Instagram, é o verbo share, que é compartilhar. A nossa dica de hoje é como utilizar esses dois verbos na forma negativa. Diferente do português, que nós apenas colocamos o não na frase, no inglês nós devemos utilizar o auxiliar. Os auxiliares no inglês são do ou does. Então você vai utilizar o auxiliar mais o not. Pensa assim, numa estrutura fixa. Você vai ter o sujeito, um pronome, o auxiliar, o verbo e o sobre o que você está falando. Vamos pegar, por exemplo, o sujeito eu. Como que é ele em inglês mesmo? I. E agora eu vou utilizar o auxiliar, do. Agora o não, not. Na frase I do not. Eu quero fazer a seguinte frase. Eu não compartilho fake news. Então, o sujeito, I do not share fake news. Ok? Ah, mas quando que eu vou saber qual auxiliar eu vou utilizar? Se é o do ou se é o does? Bem simples. Vamos pensar na estrutura. I do, you do, she does, he does, it does, we do, they do. O que você notou aqui? Que a terceira pessoa do singular, descomplicando, he, she, it. Você utiliza o auxiliar does. Com todas as outras pessoas, você vai utilizar o auxiliar do. I do, you do, we do, they do. E aí, quando você estiver falando de outra pessoa no singular, no sentido de ele ou ela, você vai utilizar o does. Ok? Você já sabe qual auxiliar você deve utilizar. Aí, depois do auxiliar, é só colocar o not. Vou falar, por exemplo, ela não gosta de rock, por exemplo. Rock é o gênero musical. Então, she does not like rock music. Beleza, né?
Bem simples, tranquilo. Então, você tem o sujeito, auxiliar, not, verbo e complemento. Bem easy, bem fácil. Aí, vamos colocar isso na prática da fala, do dia a dia. Pense no português. É bem comum nós abreviarmos palavras ou juntarmos palavras na hora da fala. Tal qual acontece no inglês, no português também acontece no inglês. Então, em vez de você falar do not ou does not, você pode juntar essa palavra, o auxiliar do ou does, com not, que é o não. Então, em vez de você falar do not, fala don't. Don't. Em vez de você falar does not, você vai falar doesn't. Doesn't. Por exemplo, vamos chegar lá no meu primeiro exemplo. Lembra que eu falei que eu não compartilho fake news? Como que fica a mesma frase? I do not share fake news. Beleza. Só que isso seria muito mais adequado na escrita, aquela escrita convencional, sabe? Tudo certinho. Vamos pensar na fala, uma coisa mais dinâmica. Como que ficaria? I don't share fake news. Então, eu só substituí o do not para don't. Vamos agora fazer com a terceira pessoa do singular. Ele, he. O he, eu utilizo qual auxiliar? Does. Então, vai ser he does not like, like o quê? Like Facebook. Ele não gosta de Facebook. He does not like Facebook. Agora eu vou falar isso de uma forma prática, na fala. Então, vou juntar o does com not. He doesn't like Facebook. Viu que é bem tranquilo? Então, na hora de escrever, você escreva as palavras na forma completa, né? Do not ou does not. E quando você for falar, para tornar uma forma mais interativa, mais natural da fala, abrevie, faça a contração dessas palavras. Substitua o do not por don't e o does not por doesn't. Ok? Bye, bye. See you.